nome de Jesus, Senhor, enche teu servo, Pai. Senhor, que sejas tu falando, Pai, através de teu servo. Em nome de Jesus. Amém, Cristo. Amém. Bem. Amém, amados. Graça e paz do Senhor desta noite. Amém? Amém. Pode sentar-se nesta hora. Abrir as suas Bíblias. O Evangelho de Mateus, capítulo número 16, verso número 13. Mateus, capítulo 16, verso número 13. Mateus é o primeiro evangelho. Abre ali no Novo Testamento e ali vai encontrar o Evangelho de Mateus. É um dos primeiros evangelhos. Tem como errar. Glória a Deus. Louvamos, Pai, que glorificamos, Deus Santo. Santo Deus. Mateus, capítulo 16, verso número 13. Mateus, capítulo número 16, verso número 13. Amém? Diz a palavra de Deus. Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? E eles disseram: Alguns dizem que és João, o Batista, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Abençoado és tu, Simão Bar-Jonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. Amém. Pai eterno e meu Deus do céu, Senhor, nós estamos na tua presença nesta hora, Senhor, na tua casa, Pai. Senhor, eu quero pedir-te que tu venhas abrir-nos o entendimento, que tu venhas, Senhor Deus, nos dar graça, nos dar sabedoria, nos dar entendimento desta palavra, Senhor, para que ela possa ser ministrada nesta noite, meu Deus. Senhor, que seja tu operando através do poder do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Para nós entender o que nós acabamos de ler, primeiro temos que saber o lugar onde estava Jesus. Jesus saiu de Cafarnaum e foi para o norte, para as nascentes do rio Jordão. Ali naquele lugar estava uma cidade chamada Cesareia de Filipe. Esta cidade chamada Cesareia de Filipe foi reinaugurada, foi reconstruída e foi colocado o nome de Filipe, um dos governantes da Palestina daquela época. E se nós lemos toda esta passagem, vamos encontrar que ali é onde Jesus vai, por exemplo, dizer para Pedro que sobre aquela rocha ele ia edificar a sua igreja. Ali naquele lugar é onde Jesus faz a primeira declaração da igreja. A igreja praticamente está sendo fundada, está sendo, poderíamos falar assim, colocando a pedra fundamental em Cesareia de Filipe. E ali também ele vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por que Jesus veio falar isto ali em Cesareia de Filipe? Cesareia de Filipe é uma cidade pagã. E ali tinha um Deus que eles adoravam, que esse Deus se chamava o Deus Pan. Dessa palavra Pan procedem também outras palavras, como a palavra pânico, como a palavra pandemia e outras mais.
Ali então estava um santuário a este Deus chamado Pan. Este Deus era metade homem, metade cabrito, a imagem que eles faziam dele. E ali tinha uma grande caverna ali naquele lugar, onde ali eram sacrificadas as donzelas para este Deus chamado Pan. Então aquela caverna era conhecida como a porta do inferno. E foi ali justamente onde Jesus escolheu para dar início da sua igreja. Por isso que ele vai dizer, as portas do inferno não prevalecerão. Isto aqui não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. A bruxaria, a idolatria, o paganismo, o ateísmo não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Foi a declaração que o Senhor fez há mais de 2000 anos atrás. E se nós vamos olhar através da história, quantos homens têm se levantado para que a igreja de Cristo fosse fechada, para que a igreja fosse silenciada? Quantos queimaram Bíblias? Quantos proibiram de ser pregado o Evangelho? Temos países hoje que está sendo proibido falar do Evangelho de Cristo. Hoje se proíbe nos colégios, em alguns países, de falarem de Jesus Cristo, mas não é proibido falar de outras religiões, falar de outros deuses, falar de outras coisas as quais eles vão intitularem como algo cultural. Então, detrás da cultura, eles vêm ensinando princípios que não são cristãos para os nossos filhos, para os nossos netos, através daquilo que é chamado cultura. E aí então, Jesus vai fazer esta tremenda declaração: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, naquele lugar onde se adorava a um Deus pagão, naquele lugar onde era conhecido como as portas do inferno, ali estava Jesus agora com os seus discípulos. E ele vai fazer uma pergunta para os seus discípulos: que dizem os homens que eu sou? E nós acabamos de ler no versículo 14. Eles disseram, alguns dizem que tu és João Batista, outros que tu eres Elias, ou que tu eres Jeremias, ou talvez alguns dos profetas. Ali estava Jesus e os seus 12 discípulos. A palavra de Deus nos fala em 1 Coríntios, capítulo 2, verso número 14, que o homem espiritual discerne todas as coisas espiritualmente. Porém, o homem carnal, ele não discerne absolutamente nada daquilo que se trata de espiritualidade. Nas nossas igrejas, nos nossos dias de hoje, existem homens carnais e homens espirituais. Queremos um exemplo disto? Temos 1 Coríntios, 2 Coríntios, as cartas, as epístolas do apóstolo Paulo, escritas para a igreja de Corinto, onde ele vai dizer que os coríntios eram carnais, que eles viviam na carne, mas estavam dentro da igreja? Estavam. Eles não tinham nascido de novo, ainda não tinham tido o novo nascimento, não tinham deixado as coisas velhas para trás, não tinham se arrependido dos seus pecados, continuavam na mesma vida que levavam antigamente. Não houve mudança, não teve nenhum tipo de mudança daquilo que eles faziam no passado. Por quê? Porque ainda eram carnais. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja hoje e que até aceitaram a Jesus. E muitas vezes nós aplaudimos e glorificamos a Deus quando alguém aceita Jesus. Amém? A Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, o aceitar a Jesus vai também junto com o arrependimento. Tem que ter um arrependimento dos meus pecados.
Eu tenho que me arrepender da vida que eu estou levando para começar agora sim uma nova vida. Isto é o que Jesus falou para Nicodemos, lá em João capítulo 3, que era necessário nascer de novo. E Nicodemo diz: como é possível que eu venha entrar novamente no ventre da minha mãe? Não é possível isto, que eu venha entrar no ventre da minha mãe para poder nascer de novo. Não, é nascer da água e do Espírito, é nascer do arrependimento, é nós proceder a nós arrepender, a nós mudar radicalmente a nossa vida. É isso que nós devemos de fazer, é isso que é necessário na nossa vida. Porém, tem muitas pessoas dentro da igreja do Senhor que ainda são carnais, que ainda não mudaram de vida, ainda continuam sendo murmuradores, ainda continuam falando mal dos pastores, dos diáconos, de quem seja, e muitas vezes estão sendo pedra de tropeço para a sua própria família. Por quê? E me explico. Por que são pedra de tropeço para a sua própria família e impede de que sua família venha a Cristo? Porque falam coisas que não deveriam de falar diante dos seus familiares em conversas. Já seja elas como falar dos irmãos da igreja, falar do pastor, falar de questões de dízimo, falar de questões de ofertas, falar disto e falar daquilo. São carnais, ainda não estão discernindo as coisas espirituais. Ali nós tínhamos 12 homens, 12 discípulos, que estavam juntos com o Senhor Jesus, e somente um deles foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Só um deles teve a revelação dada pelo Espírito Santo de Deus. A revelação, ela não procede de uma religião. A revelação, ela procede diretamente do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. E que vai dizer Pedro? Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer para ele: abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. Uma pessoa carnal, alguém que está dentro da igreja e é um ser não espiritual, mas sim carnal, é uma pessoa que ela segue uma religião. A religião, ela te leva, ela te dirige a um Deus. A um Deus. Não ao Deus verdadeiro. A religião vai te levar para um Deus. Quando Adão e Eva pecaram, quando Caim matou Abel, sempre tentaram cobrir o pecado com alguma coisa, com a religiosidade. Adão e Eva fizeram para si próprio vestes com folhas de figueira. A religião estava ali presente na vida de Adão e Eva. A religião estava fazendo com que eles tomassem outro caminho totalmente diferente daquele que Deus tinha projetado para eles. A religião, ela nos destrói. A religião, ela nos leva a acreditar em um Deus. Agora, Deus não se revela através da religião. Deus vai se revelar para aqueles que se interessam, para os interessados, para aqueles que têm comunhão com Ele, para aqueles que têm intimidade com Ele. Deus não vai se revelar aos religiosos. Eu posso ser muito religioso, posso fazer todas as doutrinas que possa ter a igreja Luz para os Povos, posso fazer tudo aquilo, maneira de vestir, cortar cabelo, comportamento, como falar, como deixar de falar, posso fazer tudo isso. Isso hoje nós estamos cheios dentro das nossas igrejas. Quando falo das nossas igrejas, eu falo da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois a igreja do Senhor é uma só, não é uma placa religiosa. A placa está definindo uma instituição onde está sendo pregada a palavra de Deus, mas a igreja de Cristo é uma só.
Seja ela Luz para os Povos, seja ela Bautista, seja ela Cristo a Solução, seja ela Pentecostal, seja ela Neopentecostal. Hoje, nosso dia de hoje, é novidade agora chamar, e isso se vê até quando se faz pesquisa, falam da seguinte maneira: no Brasil tem tantos cristãos, tantos milhões de cristãos. No Brasil tem tantos milhões de evangélicos. Espera lá. Então quer dizer que nós estamos metidos dentro do saco que se chama evangélicos? Então nós não somos seguidores de Cristo? Então nós não estamos seguindo os ensinamentos, os princípios de Cristo? Porque hoje nós tildaram de evangélico. Estamos perdendo algo muito importante: a nossa identidade em Cristo. E aí é onde se centra toda esta mensagem hoje, sobre a nossa identidade em Cristo. Jesus, quando falou a Pedro, fez Pedro recapacitar e mostrar para Pedro sua verdadeira identidade de filho de Deus. Então, quando nós falamos que nós somos evangélicos, estão nos sacando, estão nos tirando do nosso lugar, ou do nosso segmento, do nosso discipulado, do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Porque quando falamos de evangélicos, hoje nós encontramos milhares e milhares de evangélicos. Vamos dizer, são evangélicos porque seguem o evangelho. Mas que evangelho? Que evangelho nós estamos seguindo? Tem evangelhos por aí que são apócrifos. Tem evangelhos por aí que são mentirosos. Tem evangelhos por aí que te falam sobre uma reencarnação. É o evangelho do fulano de tal e que te ensina sobre a reencarnação. Quando o verdadeiro evangelho vai nos dizer que está estabelecido ao homem morrer somente uma vez e depois disto vem o juízo de Deus. Então temos que ter muito cuidado nisso. Estamos perdendo nossa identidade. E o Espírito Santo de Deus é o que justamente nos faz ver, nos faz encontrar, nos faz ter a revelação direta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através da sua palavra. Poderíamos falar também nesta noite de centenas e de milhares de profetas que têm se levantado nos nossos dias. Tem profetas sérios, claro que sim, mas tem muitos que é somente falcatrua. São aqueles que Jesus chamou de mercenários. Eles pulam o muro, entram pela janela para trazer uma mensagem que não provém de Deus. A religião, ela nos leva a um Deus. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, ele nos leva a conhecer o reino de Deus. O Espírito Santo de Deus, a revelação do Espírito Santo de Deus, nos leva a conhecer o reino de Deus. E o reino de Deus nos leva à salvação. O reino de Deus nos leva ao arrependimento. O reino de Deus nos leva à mudança de vida. Total, completa. Eu não posso continuar sendo o mesmo. Tem que ter uma mudança na minha vida. Eu não posso continuar mentindo quando eu era um mentiroso compulsivo quando estava no mundo. No mundo tudo bem, porque o mundo jace sobre o maligno. E aqueles que não estão em Cristo estão debaixo do poder do maligno. Então lá tudo é permitido. Lá não tem arrependimento. Lá não tem absolutamente nada. Lá o que tem é remorso. E remorso não é o mesmo que arrependimento. Eu posso me entristecer, mas não me arrepender daquilo que eu fiz. Quando nós nos arrependemos, quer dizer que eu nunca mais vou fazer aquilo que eu fazia de errado. Eu tinha outra religião? Tinha. Então agora que eu cortei com aquela outra religião, agora eu estou em Cristo. Agora não estou mais na religião. Agora não estou servindo mais a um Deus pagão. Agora não estou servindo mais a potestades ou a principados. Agora eu estou servindo ao Senhor
Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu estou servindo a Jesus Cristo, o Filho de Deus, alguém imutável, que não tem sombra de variação, alguém que permanece para sempre, alguém que morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. Esse Cristo, ele se entregou a si mesmo, ele se esvaziou a si mesmo, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Então Pedro lhe disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: abençoado és tu, Simão Bar-Jonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. Carne e sangue não traz revelação. Quem traz revelação é o Espírito Santo de Deus, que provém do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas para que isso aconteça, eu também tenho que ser um ser espiritual. E continua a palavra de Deus dizendo: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Onde estava Jesus? Cesareia de Filipe. Onde estava Jesus? Em frente à caverna do Deus Pan. Onde estava Jesus? Em cima de uma rocha. Sobre aquela rocha ele ia edificar a sua igreja. Não confunda, Pedro não é a rocha. A rocha é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a rocha forte. Ele é a rocha que nos dá água para beber. Se nós lemos no Antigo Testamento, vamos encontrar por várias vezes que da rocha saía pedra. Ele mesmo, quando falou, da rocha saía água, ele mesmo falou para a mulher samaritana, dizendo para ela que se ela bebesse da água que ele tinha para dar, ela nunca mais teria sede. Coisas espirituais que são entendidas somente por aqueles que são espirituais. Como eu posso me tornar um ser espiritual? Aceitando Jesus, transformando minha vida, nascendo de novo, renunciando absolutamente ao pecado, arrependendo-me de todos os meus pecados, pedindo-lhe perdão ao Senhor, clamando a Deus para que Ele venha nos perdoar, clamando ao Senhor para que Ele venha nos libertar. Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Hoje, mais que nunca, o mundo está se levantando contra a igreja do Senhor. Mas a boa notícia é que a palavra de Deus está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Poderá levantar-se o inferno, poderão levantar-se os demônios, poderão levantar-se os principados, as potestades, mas a igreja de Cristo, ela permanece para sempre até o dia que Cristo venha buscar a sua igreja. E isto vai ser em muito breve. E eu te darei a chave do reino do céu, e tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo quanto tu desligares na terra será desligado no céu. Tudo aquilo que você ligar nesta noite, aqui neste lugar, em comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja de Cristo, será ligado no céu. Aquilo que você desligar será desligado no céu. Cristo nos deu essa autoridade. Cristo nos deu esse poder. Cristo nos deu essa bênção. Agora, como estamos usando nós as promessas de Deus que tem através da sua palavra ao nosso favor? Como estamos nós utilizando essas promessas do Senhor? Promessas que o Senhor fez. Promessas que estão do Gênesis ao Apocalipse. Quantos de nós conhecemos as promessas de Deus? Quantos de nós esquadrinhamos as Escrituras? Quantos de nós buscamos que Deus venha falar conosco através da sua palavra? Deixemos de ser meras pessoas religiosas e sim passemos a ser verdadeiros filhos do Deus Altíssimo. Filhos do Deus Altíssimo. Permitamos que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Sabe,
Deus, para trabalhar na nossa vida, primeiro Ele tem que nos quebrar. Ele tem que nos quebrar. Ele tem que nos desfazer. Lá em Jeremias, Deus leva ele até a casa do oleiro. O oleiro está fazendo um vaso. E aquele oleiro, ele não gosta do vaso, e quebra aquele vaso e começa a dar uma nova forma para aquele vaso. Nós somos esse vaso. E Deus é o oleiro. É necessário deixar, permitir que Deus venha nos quebrar, para que Ele venha nos fazer de novo. Deixando de lado todo orgulho, toda avarícia, toda inveja, toda mentira, e começar a viver a plenitude da palavra de Deus. Passar a viver a plenitude de Cristo. Que nós possamos dizer que minha vida está escondida em Cristo e que Cristo está escondido em mim e que estamos esperando aquele momento glorioso que vai ser num abrir e num fechar de olhos. Não sabemos quando, nem a que hora, nem em que dia, mas que se vem, se vem. E a palavra de Deus está dizendo: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E logo nós, os que vivemos, seremos arrebatados juntamente com eles para estar assim para sempre com o Senhor. Todas as profecias estão feitas. O mundo já colocou o tapete vermelho para o anticristo. Agora nós, como igreja, como estamos? Como está a minha vida com Cristo? Como estou eu com o Senhor Jesus? São palavras para nós meditar. Se Cristo viesse hoje pela sua igreja, nós iríamos com Ele? Ou se hoje viesse pedir a nossa alma, para onde iria a nossa alma? Para onde iria a nossa alma? Hoje, neste momento, para onde iria a nossa alma? Todo mundo quer ir para o céu, mas nem todo mundo quer Deus. E Deus é o que tem a chave do céu. É Ele que vai permitir que entre no céu. Ou queremos o céu, então devemos de querer a Deus também. Não existe um caminho no meio. Não existe outra possibilidade de entrar no céu, a não ser através do único caminho, que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Vamos nos colocar em pé nesta noite e vamos orar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor, vamos pedir a Deus, por um momento, você que está aqui, você que está na sua casa, medite nesta palavra, medite na palavra que foi pregada no dia de hoje. Feche seus olhos e comece a meditar nesta palavra. Comece a meditar nela. Se Cristo viesse hoje pela sua igreja, subiríamos com Ele? Se viesse pedir a nossa alma nesta noite, para onde ela iria? Meu Deus e meu Pai, nós estamos na Tua casa, Senhor amado, e queremos, Senhor Deus, agradecer por este tempo de estar aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Senhor, sabemos, Senhor Deus, que o Espírito Santo Ele veio para nos consolar, para nos dar discernimento, para distribuir dons no meio da Tua igreja, Pai. Senhor, que deixemos de ser religiosos e que passemos, sim, a ser verdadeiros filhos do Deus Altíssimo. Que passemos a ser verdadeiros discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos ter intimidade, que possamos ter comunhão, que possamos ter vida juntamente contigo, ó Deus. Senhor, eu quero agradecer-te nesta noite, meu Pai. E quero abençoar, Senhor Deus. Quero orar, Senhor, por este povo que está aqui nesta noite. Que Tu venhas abençoá-los. Que Tu venhas dar, Senhor eterno, uma semana de grandes bênçãos, meu Deus, para cada um deles. Aqueles, Senhor, que estão conectados através da internet, meu Pai, visita ali o seu lar, visita a sua casa, meu Deus, ministra sobre seus corações, ó Deus, ministra sobre suas vidas, ó Pai. Senhor, supre em cada uma das necessidades do Teu povo. Que tenhamos uma semana abençoada, no nome de Jesus. Amém.